Quando um arquiteto entra no ambiente, ele não vai ficar vidrado em questões como mobília, paredes, pisos. Tem muita gente que acredita que são essas as questões que vão chamar a atenção dos arquitetos. Só que em menos de 30 segundos, os arquitetos passam a notar coisas que tem muita gente que passa anos sem perceber. E hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que é que o arquiteto se atenta em um primeiro instante assim que ele entra em um novo ambiente. E isso não tem nada a ver com crítica, mas sim com leitura espacial do ambiente em que o arquiteto está sendo inserido. Ou seja, eu não estou colocando aqui o arquiteto naquela posição de profissional que chega nos ambientes e começa a criticar, não é isso. Na verdade, é algo muito comum à nossa profissão. Todas as vezes que o arquiteto chega em um local, ele começa a fazer essa leitura espacial, começar a entender como é que as coisas funcionam, não para criticar, mas somente para entender como é que o todo acontece. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor França, sou arquiteto e aqui no Arquiponto eu falo sobre arquitetura e construção do jeito que acontece na vida real. Então vamos lá, vou trazer aqui para vocês 5 pontos de coisas que o arquiteto enxerga em um primeiro momento, quando ele começa a entrar em um novo espaço, que por muitas vezes as pessoas que são leigas não vão conseguir se atentar a esses detalhes. E o primeiro item é fluxo e circulação. Assim que o arquiteto chega no espaço, ele começa a olhar para questões de fluxo e circulação. Como é que está acontecendo o movimento das pessoas que utilizam aquele espaço? Será que não tem nada que está travando uma boa circulação entre as pessoas? Como é que acontece a rotina? Isso é uma tecla que eu já vim batendo em outros vídeos aqui no canal, mas eu sempre reforço, você tem que ficar de olho no fluxo, tem que ficar de olho para que as coisas não comecem a conflitar. Quando você se vê naquele cenário em que você, às vezes, para abrir uma porta, você precisa fechar outra, olha, para eu passar aqui primeiro eu tenho que fechar essa porta para conseguir entrar aqui. Isso já não é legal, isso já demonstra uma espécie de erro projetual. E, por incrível que pareça, infelizmente isso é muito comum. Então, ficar de olho nessas coisas é de bastante importância. Então, o arquiteto entra no ambiente, ele começa a olhar o quê? Como é que as pessoas circulam. Por exemplo, para chegar naquele quarto, eu tenho que passar em quê? Será que é interessante eu passar nesse ambiente para chegar naquele quarto? Aí, às vezes, as pessoas falam, ah, eu tenho mais um ambiente lá no fundo. Oxente, e por que esse ambiente está lá no fundo? Será que ele deveria estar lá no fundo? Será que eu preciso passar por tudo isso para chegar lá? Aquele banheiro ficou ali por detrás da cozinha, ou seja, chegou uma visita e essa visita precisa ir ao banheiro. Ela precisa mesmo passar por tudo, passar inclusive pela cozinha. Essas questões de fluxo são coisas que a gente começa a se atentar, porque tem muita gente, repito, né? Já falei isso na introdução do vídeo, volto a falar aqui mais uma vez. Tem gente que acha que a gente vai focar em piso, em parede, não sei o quê, mas essas questões às vezes são muito mais importantes, impactam muito mais no seu dia a dia do que o que você imagina. Então fique atento ao fluxo, como é que acontece a boa circulação de quem utiliza aquele espaço. Segundo item, proporção. Proporção é aquilo que vai separar o improviso de projeto. Proporção é um negócio muito pertinente nas edificações, nos ambientes internos, porque ele deixa em evidência se o negócio está casando ou não, se tem alguma coisa que está esquisita ou não. Tem muita gente que às vezes, vou começar pela questão do teto, tem muita gente que por muitas vezes acha que um teto bom é um teto muito alto. E aí vocês colocam um teto, às vezes um forro numa altura exorbitante, de uma forma que você começa a ver todo aquele vazio e dá aquela sensação que tudo é pequeno. Ou seja, você às vezes tem um teto muito alto e você começa a inserir coisas, insere e ainda parece que está faltando. Por quê? Porque aquela situação, aquele ambiente interno, ele não está tão proporcional. Tão em proporção, né, melhor dizendo. E o cenário também, o cenário oposto também é uma verdade que deve ser colocada com atenção, que é o seguinte: quando às vezes o teto é muito pequeno, facilmente você preenche o ambiente. E aí você precisa ter o cuidado com o excesso para não começar a encher demais as coisas e dar aquela sensação que tem um amontoado muito grande, que está tudo muito apertado. Essa situação de forro baixo, por muitas vezes ela acontece em apartamentos. Os edifícios precisam colocar dentro de uma determinada altura uma quantidade máxima, o máximo possível de apartamentos, e aí para que eles consigam colocar essa quantidade máxima de apartamentos por edificação, eles precisam começar a espremer. E aí é onde você se depara com situações onde você vai ver tetos de casa bem baixinhos. Você levantar a mão, por exemplo, no banheiro, e você às vezes até conseguir alcançar o forro do banheiro. Às vezes um forro do banheiro vai estar ali a 2,30, a depender da norma, né, que é o que vai proteger dessas coisas,
vai estar 2,20, 2,30, 2,40, mas sempre baixinho. Você vai para os ambientes normais, vai estar 2,50. Ou seja, você vai ter um cenário em que você vai ter os forros bem pequenos e você vai ter que ter o cuidado para mobiliar aquele espaço em que o forro não é tão alto, e se você não tiver cuidado, começa a dar essa sensação de cheio, porque você vai ter um problema com proporção. Outra coisa que acontece também é, independente de forro ou não, você não se atentar a um tamanho adequado da mobília. Às vezes você pega um sofá que é um sofá dos sonhos, só que aquele sofá, vamos lá, você pensou que a sala seria integrada à cozinha, você quis fazer de uma forma que tudo fosse integrado, ficou tudo junto, e aí você vai para a parte da mobília. Tá tudo lá integrado. Aí você pega e compra um sofá que ele é gigante. Aí o sofá, que era o sofá dos seus sonhos, é gigante, e quando você insere ele naquele ambiente, ele começa a pegar todo o espaço da sala, ainda pega um pouco mais de espaço da cozinha, e você vai começar a ter problema de colocar o restante na mobília. Então, se você não tiver cuidado, um equívoco desse vai fazer com que você tenha esse problema com proporção. Então, veja, no começo do vídeo eu falei, eu até citei, a gente não olha direto para a mobília e tudo mais. Quando eu falei que a gente não olha para a mobília, não é em relação a acabamento, em relação a modelo, em relação a estilo, se é um negócio de um material X ou Y. A gente está falando de tamanho, de proporção aqui, tá certo? Independente do material, se ele vai ser de couro, de linho, o que quer que seja. A gente está se referindo nesse momento ao arquiteto enxergar a proporção da mobília dentro do espaço que você tem. O terceiro ponto é o que nós chamamos de hierarquia visual. Toda vez que você entra em um ambiente, é interessante que você tenha um ponto focal, algo que chame a devida atenção, como se fosse o elemento principal do ambiente, algo que vai ganhar destaque sobre os outros. Quando você não tem esse destaque, tudo acaba ganhando força, e quando tudo ganha força, na verdade nada tem. Já entrou, por exemplo, naquela sala em que você tem uma boa TV, mas você também tem um rack que tem diferentes coisas, muito cheio, às vezes imagens, quadros e tudo mais, e acaba que você não tem muito onde focar? Então, isso é um cuidado, uma atenção que deve se acontecer com a questão da hierarquia visual. E isso é algo que os arquitetos muito se atentam também toda vez que eles entram em um espaço diferente. Quarto item, iluminação. A iluminação é algo que vai revelar ou denunciar falta de atenção com muitos detalhes. A luz, por muitas vezes, é o que de fato vai dar a sofisticação de um ambiente. Então, o arquiteto ele adora olhar para como é que está a iluminação do ambiente, seja ela natural ou artificial, ou até mesmo a mescla, uma boa mescla da luz artificial com a natural. Então, com a luz, vocês conseguem, por exemplo, dar um foco maior àquela questão do elemento principal. Lembra que eu mencionei anteriormente na questão da hierarquia visual, que é interessante que você tenha um ponto forte dentro de cada ambiente? Então, a luz ela vai enaltecer esse ponto forte, ou até mesmo fazer com que coisas que poderiam ter ou chamar bastante atenção não tenham toda essa atenção devido à falta de luz. A sombra também vai ser algo muito importante dentro de um ambiente. Quando você coloca somente aquela luz central no ambiente e acha que ela vai dar conta de tudo, às vezes você está deixando de lado algo que poderia dar um grande plus, uma grande sofisticação no seu ambiente. Então, ao entrar no ambiente e você vê que tem aquele spotzinho, aquele, como chama, né, popularmente, às vezes, olho de boi, focado em um quadro, focado em um sofá, focado em algum detalhe, algum elementozinho, para chamar a atenção de forma proposital, é algo muito bonito de se ver. Então, a luz, ela acaba tornando o cenário cênico, digamos assim. Ela torna tudo mais bonito, desde que usada da forma correta. E o arquiteto se atenta muito a esse tipo de coisa. Quando ele entra num ambiente que ele vê, às vezes, somente uma luz central, ele começa a perceber o quanto luzes adjacentes, o quanto luzes secundárias poderiam somar aquele ambiente. E o quinto e último item é coerência. Querendo ou não, não dá para negar, a gente começa a olhar também se os materiais que estão dispostos nos mesmos ambientes, eles começam a conversar entre si. Às vezes você pegar e utilizar de certo estilo em uma sala que está integrada na cozinha, e quando chegar na cozinha você mudar totalmente o estilo, totalmente o padrão de cores, começa a gerar um conflito de imagem. E isso fica em evidência para o arquiteto. Às vezes para a pessoa leiga isso também é fácil identificar, por muitas vezes as pessoas já entendem que quando elas começam de uma forma, é interessante que seja seguido aquele padrão. Porém, tem muita gente que ainda assim começa a fazer mudanças que fazem com que as coisas não conversem tanto.
Então, às vezes, você segue um estilo mais rústico ali na sala, quando chega na cozinha já coloca um negócio moderno, sendo que não há aquela parede divisória, às vezes o ambiente está integrado. E aí você começa a ver a discrepância entre os dois ambientes. Você começa a utilizar uns materiais de uma cor, acha um outro material muito bonito, viu um negócio na promoção, que é danado para isso acontecer hoje, principalmente com o advento de lojas como Shopee e outras coisas que entregam, né? Muito fácil. O que a pessoa faz? Eita, encontrei tal promoção, acho que vai ficar bonito. Aí compra, começa a colocar lá. De repente você está em um ambiente em que você tem várias coisas que não casam nada entre si. E aí começa a ficar tudo muito discrepante. Então escolher um certo estilo, um certo padrão, começar a seguir para que aconteça a harmonia e a coerência entre o espaço, decoração, mobília, todas essas questões. Arquiteto não enxerga o objeto, o arquiteto enxerga intenção. Então, quando ele vai entrar, ele vai buscar saber qual foi a sua intenção a utilizar daqueles recursos que você teve à sua disposição para fazer o ambiente como você fez. E por incrível que pareça, há muita gente que não tem a intenção clara, ou seja, não, na verdade o ambiente não tem intenção nenhuma. É tanta coisa, tanto gato pingado, uma coisa disso, uma coisa daquilo, que acaba que o ambiente fica meio que perdido. Então tenha uma intenção clara e deixe essa intenção em evidência, porque vai tornar o seu ambiente muito mais harmonioso. E uma vez que você desperta seu olhar para que você comece a enxergar situações como essa, quando você começa a enxergar fluxo de circulação, proporção, iluminação, hierarquia visual e coerência, que foram os itens que eu mencionei aqui no vídeo, vai ser muito difícil que você deixe isso de lado ao entrar num ambiente. Você agora vai se tornar o louco dos ambientes, em que toda vez que você entrar em um ambiente, você vai começar a olhar para essas questões. E é interessante que você olhe, para que você comece a olhar para essas coisas que possam parecer invisíveis, mas não são, e, na verdade, fazem uma diferença muito grande. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, faça aqui um comentário e fale aí quais são os ambientes que vocês gostariam que eu analisasse aqui no canal. Pode deixar também sugestões de vídeos, porque eu estarei gravando mais conteúdos e publicando em breve aqui no canal. Vou ficando por aqui e até uma próxima.